Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Brasil Vasques. Agora no ano de 2024 com um quadro novo, Notícias Tributárias. E para iniciar esse quadro, trouxemos um tema super atual e de extrema importância, a reforma tributária, que foi promulgada no dia 20 de dezembro. E para abordar esse tema tão importante, trouxemos a doutora Carolina Brasil para trazer alguns pontos de atenção e as principais mudanças. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui nesse projeto que tem todo o nosso coração, tem todo o coração do nosso escritório e começando com esse quadro que é tão importante, que está tão atual. Todo mundo quer saber o que é a reforma tributária, quais são as mudanças, o que vai afetar a empresa, o que vai afetar o cidadão. Então, é uma alegria estar aqui, iniciando esse quadro. E para iniciar, nós gostaríamos de entender um quadro geral. O que seria a reforma e por que ela é tão importante no cenário atual? Nós temos uma das legislações num sistema tributário mais complexo, um dos mais complexos do mundo. E isso acaba trazendo ônus para o contribuinte, ônus para as empresas, ônus para todos nós brasileiros, porque as empresas estrangeiras têm dificuldade em investir no Brasil, os empresários têm muitas vezes dificuldade em expandir os seus negócios pela complexidade do nosso sistema, porque você precisa tributar corretamente para conseguir precificar corretamente e ter toda a viabilidade do negócio. Então, a reforma tributária, ela traz como novos princípios a simplificação, a transparência, a justiça fiscal, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E nós teremos, então, uma grande mudança, nesse momento, principalmente, com a Emenda Constitucional 132, nos tributos sobre o consumo. Então, nós não teremos mais alguns tributos, teremos novos tributos, teremos aí um período de transição, e é uma grande transformação no nosso sistema tributário, porque há décadas se debate a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, mas isso nunca saiu do papel. E hoje foi aprovada, é óbvio que existem pontos ali no texto que requerem atenção, que causam preocupação nos especialistas, mas é fato que ela foi aprovada, que o texto já foi aprovado dessa forma. Agora nós temos que acompanhar as mudanças nas leis e trabalhar com a forma que vierem essas mudanças. Você abordou um pouco sobre a simplificação, né? E a extinção, possível extinção de alguns tributos. Me conta um pouquinho quais os tributos serão extintos e, se serão extintos, quais substituirão eles? Os tributos que serão extintos são PIS, COFINS, ICMS e ISS. O IPI, ele também não incidirá mais sobre todos os produtos industrializados, ele vai incidir apenas sobre os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus, para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. E nós teremos a criação também de um novo imposto, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele vai incidir apenas sobre os produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, também traz esse princípio da reforma tributária, que é a preocupação com o meio ambiente, que é a preocupação com a justiça fiscal, que é a preocupação com a cidadania. Perfeito. Você comentou, então, que serão a CBS e a IBS. E nós teremos um imposto seletivo, né? Me conta um pouco mais sobre o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo, ele é um novo tributo que está vindo no nosso ordenamento jurídico, de acordo com essa agenda mundial, ESG, né, que a gente faz, que a gente traz toda essa preocupação com o meio ambiente. Então, ele é um imposto que vai incidir apenas sobre os produtos que são nocivos à saúde e nocivos ao meio ambiente. Ainda não tem muitos detalhes, porque muitos pontos da emenda constitucional ainda serão regulados por lei complementar ou lei ordinária. Então, a gente precisa aguardar todos os detalhes, a base de cálculo, a alíquota, mas em relação ao imposto seletivo, a gente já tem essa visão. Perfeito. E eu gostaria de saber também o que seria a não cumulatividade. Hoje, a cumulatividade dos tributos, ela é um grande problema no Brasil, porque você começa tributando lá no agro, aí depois vem para a indústria, aí vem para o atacadista, vem para o varejo. Essa cadeia acaba tendo a incidência de tributos e acaba tendo tributo sobre tributo. Acaba onerando ainda mais o contribuinte.
E nessa cadeia, o empresário ele pode muitas vezes tomar o crédito de determinados insumos ou de determinada matéria-prima e, em alguns casos, não. E esse é um ponto muito positivo da PEC, porque hoje, quando nós vamos tomar um crédito de PIS e COFINS, é um critério. Para o IPI é outro critério, para o ICMS é outro critério. Então, nós teremos uma homogeneidade que o crédito ele passa a ser crédito financeiro. Então, tudo que eu compro para desenvolver dentro da minha atividade econômica, eu vou poder me creditar. Exceto, que foi colocado ali no texto, que é material de uso e consumo pessoal. Diferente do que a gente tem hoje de material de uso e consumo. É uso e consumo pessoal. Então, espero que nas leis complementares isso seja obedecido, mas o texto traz que o crédito vai passar a ser financeiro, então a não cumulatividade é para que seja plena. Perfeito. E aí, a gente pensando em não cumulatividade plena, a gente já associa as indústrias, né? Como que essa reforma ela vai impactar nas empresas e principalmente no setor industrial? O setor industrial recebeu uma grande promessa aí de redução da carga tributária. Há décadas se fala também que é preciso aquecer a indústria do nosso país, é preciso reindustrializar o Brasil. Então, acredita-se que a indústria terá uma redução da carga tributária devido aos seus inúmeros insumos, devido à sua necessidade de compra ser muito grande, a sua margem de lucro baixa. Então, é porque tudo aquilo que ela compra para desenvolver a atividade econômica dela, o produto dela, ela vai poder se creditar. Então, acredita-se que haverá uma redução da carga tributária para a indústria, porque hoje a indústria, para a ICMS, ela tem um critério para tomar crédito. Para PIS e COFINS, outro critério. E não é um critério pleno. O ICMS eu preciso estar ligado à atividade produtiva, mas existem gastos altos que não estão diretamente ligados à atividade produtiva. Então, toda essa discussão também que causa uma enorme judicialização é para que se encerre. E nós esperamos isso, né? Que se cumpra o que se propõe o texto constitucional, que as leis cumpram o que está no texto constitucional e que isso, de fato, venha a desonerar. O comércio não tem tantos insumos, mas também não trabalha com uma margem muito grande. Ele vai continuar podendo se creditar de tudo aquilo que ele compra para se desenvolver, de todos os produtos que ele compra e de tudo que ele precisa para desenvolver a atividade dele. Então, eu acredito que não haverá mudança. A grande preocupação é com o setor de serviços, porque, embora haja ressalva no texto para redução das sociedades regulamentadas de 30%, ainda assim é um setor que tem poucos insumos, que vai acabar sendo bem onerado. Mas a verdade é que, na prática, que a gente vai ver esse funcionamento. E existem preocupações dos especialistas também com alguns setores específicos que não tiveram a ressalva no texto. E o que não teve a ressalva no texto de algum regime especial de tributação não poderá mais, porque tem uma vedação no texto constitucional sobre a concessão de benefícios fiscais. Então, o que não ficou ali no texto não poderá mais ser inserido. E falando sobre as empresas e a reforma tributária, surgem muitas dúvidas, né? Aí falando um pouco das pequenas empresas hoje, o Simples Nacional continuará existindo? Essa foi uma grande briga durante a discussão para a aprovação da reforma tributária. O Simples Nacional continuará existindo. 90% das empresas do Brasil são do Simples, é importante que o Simples continue, mas tem uma ressalva. Atualmente, se o Simples Nacional ele vende para uma empresa do lucro real, ele dá o crédito da alíquota do lucro real, porque ele recolhe aquele pouquinho, mas ele dá o crédito inteiro para a empresa. A partir da reforma tributária, as empresas do Simples elas vão dar um crédito mínimo para as empresas que estão no real ou presumido, porque hoje no lucro presumido, a empresa no PIS e COFINS ela é cumulativa, ela paga sobre o faturamento, isso não vai mais existir. Então, a empresa ela vai passar a ter débito e crédito também. Então, para esses dois tipos de empresa, o Simples Nacional ele deixa de ser competitivo. Ele continua sendo interessante para as empresas que vendem do Simples para o Simples ou do Simples para o consumidor final. Então, esse é um ponto de atenção. E a preocupação é essa, se esse efeito em cascata
não vai acabar gerando inflação, porque quem é o contribuinte de fato é o consumidor final, porque a gente está falando sobre o tributo sobre o consumo. A empresa ela vai repassar isso para o contribuinte. Uhum. Então, a gente precisa acompanhar tudo isso de perto para que, de fato, não haja um aumento excessivo aí de tudo e acabe ocasionando uma inflação. Então, esse é um ponto de atenção e que toda a sociedade tem que acompanhar, porque quando muitas vezes a sociedade fala, mas eu não pago imposto, eu não pago tributos, tá pensando só no tributo da renda. Todo mundo paga tributo, né? Seja comprando um arroz lá no supermercado, seja trabalhando pela folha de pagamento. Então, o tributo não é só o imposto sobre a renda. Existem diversos tributos, diversas contribuições, impostos, em que toda a sociedade brasileira paga. Os tributos são a forma de financiar o Estado. Então, é importante que se tenha essa consciência para que todo mundo saiba que essa é uma causa da sociedade. Queremos simplificação, queremos transparência, queremos justiça fiscal e precisamos sim acompanhar todo esse processo. Perfeito. E a gente falou um pouco, né, durante a nossa conversa, alguns pontos de atenção que preocupa alguns especialistas no setor tributário. E eu gostaria de saber quais foram as principais críticas durante a emenda que trouxeram esses pontos de atenção, essa preocupação de como será, de fato, realizada a reforma tributária durante esses anos. Alguns pontos que eu acompanhei bem as críticas e a tentativa de solução ali, porque, na verdade, a reforma tributária causa um alvoroço, né? Cada um ali querendo defender a sua entidade, o seu interesse, mas pontos que nós vimos que realmente são prejudiciais, no meu ponto de vista, né? Pontos que eu vejo como essa competitividade do Simples. Agora, eu não sei se a intenção já é diminuir um pouco as empresas do Simples, porque também poderá a empresa do Simples ela deixar de contribuir da forma simplificada apenas sobre ISS, ICMS e PIS e COFINS, que seria a CBS e o IBS. Então, de se tornar não cumulativo nesses tributos e obedecer o critério do restante das empresas e se tornar mais competitiva. Uhum. Mas isso acabaria também onerando um pouco mais a sua carga tributária. Então, tem diversos pontos, mas a competitividade do Simples é um ponto de atenção, a vedação total de benefícios fiscais. Será que a energia não deveria ter sido voltada para critérios mais efetivos para concessão de benefícios fiscais? Porque se nós temos uma vedação total no texto constitucional, nós não poderemos mais conceder nenhum benefício fiscal por lei, exceto os que estão com as exceções ali no texto. Então, talvez esse ponto também. E acho que um ponto que é de grande preocupação, e esse tem que a sociedade acompanhar, é a formação do comitê gestor. O comitê gestor, ele é um órgão que ele vai ser criado para administrar o IBS e o IBS. O IBS, ele substitui o ICMS e o ISS. Então, o comitê gestor, ele terá toda a arrecadação de 5.500 municípios e de 27 estados. Então, a gente está falando de um grande poder, que vai decidir os critérios de divisão, que vai decidir sobre muitas coisas importantes, inclusive o contencioso administrativo. Então, esse é um ponto de atenção. Eu acho que o comitê gestor merece uma atenção total do governo e a sociedade acompanhando esse processo para que não haja a criação de um quarto poder super poderoso e que vire um local de corrupção e de lobby, que não é o que nós queremos e nem precisamos no Brasil. Sem dúvida. Acho que esse é o ponto mais preocupante no momento. E falando da reforma, sabemos que ela foi promulgada agora em 20 de dezembro, é muito recente. Então, eu gostaria de saber quais os próximos passos, porque são anos que vão ser colocados em prática, não é de uma hora para outra. Então, quais seriam os próximos passos a partir desse ano? Esse ano ainda serão editadas as leis complementares. Posteriormente, também teremos o envio da emenda constitucional para alterar a tributação sobre a renda, mas a nossa transição sobre o texto que foi aprovado se inicia em 2026.
2024 e 2025 continuamos com a mesma forma de tributar, os mesmos tributos. Em 2026 nós começamos com 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, 1%, porque o governo precisa medir a arrecadação e ter a definição da alíquota. Não temos ainda uma alíquota definida. Temos uma trava que não pode haver aumento da carga tributária. Então, precisa desenvolver esse cálculo, mas fazer esse teste da arrecadação. E em 2027 começa a cobrança da CBS e depois disso começa a transição para a IBS, que vai até 2032, quando é extinto o ICMS, extintos os créditos acumulados de ICMS também, e começa a vigorar plenamente o novo sistema tributário sobre o consumo. Agora que entendemos o panorama geral da reforma tributária, nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida, até porque nós sabemos que é um ponto muito novo na implementação desses novos tributos, surgem muitas dúvidas. Então, para os empresários que ainda têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, nos colocamos à disposição. A doutora Carolina está sempre aqui, produzindo conteúdos, buscando atualizações, estudando sobre o tema. Então, estamos sempre à disposição para vocês. Muito obrigada, doutora, por nos trazer tanta atualização, trazer esse conteúdo que é tão novo, né, e precisa de atualização constante. Então, muito obrigada. Obrigada e até a próxima.